Ô, Sérgio, fala pra gente, você confia na condução econômica do governo Lula? Não. E não, você acabou de falar alguns minutos antes, né, que a gente está passando por uma situação que eu tenho alguns anos de mercado e alguns governos, eu fiz parte de vamos dizer, todos os governos pós-militares, né, então desde a primeira eleição, e em nenhum momento a gente teve uma situação tão excêntrica, né? Em primeiro lugar, essa conversa do arcabouço, tem dois caminhos. Ou uma hora parece que o plano não existe, né? Que a gente, para quem está vivendo nesse mercado, desde o começo de janeiro, o mercado tem dado, né, avais, né, os cheques em branco seguidamente, né? Inclusive fazendo pouco caso para os ataques meio virulentos contra o mercado, contra uma responsabilidade fiscal, contra juros compatíveis com uma política de meta de inflação, que queira ou não, é o que nós temos, né? Então, todo esse tipo de ataque, ele foi, de alguma forma, recebido até numa boa. Tanto é que o dólar está a 5,20, né? A bolsa está a 100 mil pontos, mas ainda, pelo que foi, vamos dizer, pelo que foi dito, pelo que foi atacado, pelo que não foi entregue, porque o mínimo que se desejaria é que se tivesse, vamos dizer, um esboço do que seria um plano, o arcabouço, mais do que uma soma de regras, seria um direcionamento de qual a política econômica, fiscal, social que o governo nos apresentaria. Então, até então, o comportamento tem sido, eu sempre até falei, acho o mercado leniente pelo tipo de situação que a gente tem. Que a gente tem um ministro da Fazenda que é desautorizado de forma, né, contumaz, né, principalmente pela presidente do PT, essa parece que Contumaz e cotidiana, eu diria, né? não, É ela bem parece frequente. que optou por, né, né, você lembra quando a gente era moleque, malhava o Judas, né, na Páscoa? Era mais ou menos isso, parece. Ele Malhando Haddad. é o da vez, né? Então, e de uma forma, né, incansável. Isso é muito ruim, né? Porque você, de alguma forma, o ministro Haddad passou a ser o depositário de todos os nossos anseios. Por mais que tenha sido uma opção que era menos desejada, é aquela história. É o que temos, é o que temos, e ele também se colocou numa posição apaziguadora, até bastante apaziguadora. Eu acho que no evento dos ataques frontais ao presidente do Banco Central, ele foi, né, se encontrar, não teve nenhuma declaração, né, bombástica ou lacônica, simplesmente teve uma declaração que é natural, né, porque afinal são dois membros importantíssimos da condução da nossa economia, né? Então, eu acho que a gente tem, hoje, eu acho que o mercado cansou um pouco disso. Primeiro que ele cansou que o bendito arcabouço era quarta, era quinta, era sexta, então era hoje, não é hoje, então vai vir talvez depois do Copom, ou seja, de alguma forma parece que o governo está né, tá usando esse beneplácito do mercado para manter essa política de desinformação. Isso é basicamente desinformação, não se fala o que se quer, sabe? Não se fala o minimamente desejável. Eu acredito, é uma coisa que eu discuti muito nesses tempos outros, com economistas, com outros gestores, que tudo dava a indicar que se você tivesse uma regra ruim mais palatável, o mercado reagiria bem, tá? Porque o mercado estava precisando regra. Porque aquele negócio, antes uma regra ruim do que não haver regras.
E o que a gente tem o quê? Não há regras. E parece que, de alguma forma, eu acho que esse cansaço de hoje um pouco, é que também parece que não há limite para o excesso verborrágico, né, contra o que tudo que seja pragmático, tá certo? Uhum. Né? Parece que não, continua a se desenterrar defuntos reais ou não, né? Declarações que o ano passado o Brasil não cresceu, declarações que a Petrobras foi destruída, declarações que o MST não invade propriedades produtivas quando está na rua isso, né? Uma coisa que os cubanos foram expulsos do Brasil, quando na verdade foi um programa que foi extinto por parte de Cuba, né? Então esse tipo de comportamento, e principalmente quanto mais político e quanto mais distante da realidade ele se torna, mais preocupante eu acho que fica a gente olhar para o futuro, né? E eu acho que o mercado hoje disse um pouco disso. Mas ao mesmo Vou tempo jogar você a vê, bola pro. Pode vamos, falar, pode concluir. não, não, ao mesmo tempo você vê que o mercado ele segue uma bolsa a 100 mil pontos, mas o dólar ainda está comportadinho, tá certo? Está Uhum. 5,20, segue os 5,20, e os juros, de alguma forma, tem uma leitura que, de alguma forma, eles vão dar um jeito de dar uma marretada nos juros. Né? É isso que a curva meio que me fala. Joga a bola para o Gustavo Sung agora. Sung, o Sérgio está bastante pessimista, né? Pelo que a gente ouviu aqui, preocupado. Queria saber se você compartilha dessa preocupação toda e como você está vendo esse morde-a-sopra do governo com relação ao mercado. Está mais mordendo, né? Para ser bem honesto. E nesse momento, em relação ao arcabouço fiscal, quais são as suas expectativas? Eu só queria fazer um passo antes, só para mostrar para quem está nos assistindo a importância dessa discussão. Eu volto para a crise que a gente viu em 2015 e 2016, que era ali a crise da Dilma, a gente estava crescendo, não crescendo, né? A gente teve quase, se eu somar 15, 16, o crescimento do PIB, a gente caiu 7%, se eu não me engano. E aí, se a gente olhar os dados de 16, 17, 18, em pouquíssimo tempo a gente fez com que os juros caíssem de forma lá 14 para chegar a 6, a inflação convergisse muito mais próxima ali da meta e as coisas pareciam dar no eixos. E duas coisas aconteceram naquele momento. Primeiro, uma âncora monetária com a entrada do Willa, e ele trouxe um guidance, uma transparência muito grande para a política monetária, teve até uma entrevista, chamou que não ia mudar a meta. E o segundo ponto, que é a discussão de hoje, é a âncora fiscal quando veio o teto de gastos. Quando a gente teve a votação e aprovação, as expectativas ancoraram, aquela ansiedade que existia caiu, e a gente conseguiu ter uma maior visão da dívida pública pela frente. E o controle dos gastos, que era um problema que estava vindo muito forte. E essa discussão está se repetindo novamente. E o grande problema que eu vejo é que, como o Sérgio bem trouxe, teve uma discussão e ali um afronte à independência do Banco Central, que foi um ganho institucional muito grande para evitar qualquer tipo de interferência política, como episódios passados. Por exemplo, a gente vê o Tombini e a Dilma, que teve um ruído muito grande, então a gente evita isso até nas eleições de 2022. Normalmente, adiante da eleição, você não sobe juros, porque isso tem um efeito ruim sobre a atividade e a percepção, e a gente teve juros subindo e ainda um tom duro contra questões fiscais, mudança no cálculo do teto. Eu lembro até um episódio que teve até demissões de alguns secretários ali, que o pessoal estava saindo debandando, bem no período de silêncio do Banco Central. Então, o Banco Central teve sua autonomia. E um ataque muito grande a isso, a gente gera uma ruína, ou um ruído muito grande sobre a independência, e que não deveria existir. E agora a gente passa para a segunda âncora, que é esse novo arcabouço fiscal, que, na verdade, ao meu ver, devia ser apresentado na eleição como bom projeto e a gente ter maior nebulosidade, mais luz sobre o assunto. E a gente passou quase 3 meses sem notícias, sem direcionamento. E eu até acho estranho que, se eu pegar o cenário de uma semana atrás, 2 semanas atrás, Brasília estava meio quieto. Até acho que eu fiz com você, Greg, Sim. estava meio tranquilo, não teve grandes declarações. E aí o teto estava vindo, eu achei que ia vir alguns direcionamentos. Sexta-feira ia ser apresentado e o Lula falou: olha, melhor você falar com o pessoal lá de Brasília. E eu achei que ele devia apresentar justamente antes do Copom para trazer um pouquinho de luz.
E aí as declarações que o Haddad trouxe, por exemplo, em entrevistas, olha, a gente tem que fazer uma sincronia entre política fiscal e política monetária, a melhor forma de crescer é baixar juros, e eu via num sentido que, olha, vai acontecer. E, de novo, como o Sérgio bem trouxe, não aconteceu. Então fica naquela ansiedade e aí o mercado vai cansando um pouco sobre esse tema. E Haddad fala que está aí 7 chaves, mas se ele realmente desejasse com que a política monetária e fiscal sincronizasse, expectativas ancorassem, o Focus hoje, 2026, voltou a subir. Eu acho que algum direcionamento e algumas, olha, tenho essa questão, vou atacar de certa forma, tem alguns pontos para ainda se ajustarem, mas é isso. E aí a gente tinha para o Copom o Copom sendo um pouco mais confortável. Agora a gente chega no Copom essa quarta-feira com expectativas de inflação subindo 25, 26, com ainda incerteza fiscal, eu acho muito difícil a gente ver cortes de juros no curto prazo. Vou segurar essa história do Copom, que eu já quero falar sobre isso também, mas eu queria só o seu voto na enquete aqui, ó. Você que está junto com a gente ao vivo, pode votar na nossa enquete. No final da live eu vou dar o resultado. Sung, o arcabouço fiscal que o governo vai apresentar será opção A, uma coisa meio só do milhão, bem feito e vai gerar boa reação. Opção B, mal feito e vai prejudicar o Ibovespa. Ou C, meia boca e não fará diferença? O que você vota? Difícil, hein? Eu acho que vou pelo C, mas eu faço uma vírgula e tem uma questão muito forte no meu cenário, é que a discussão em torno do arcabouço no Congresso eu acho que vai demorar um pouco mais do que se espera, não vai ser tão fácil, e isso vai também retardar um pouco o cenário do mercado. Segura, peão. E você, Sérgio? Bem feito, mal feito ou meia boca? Eu acho que vem meia boca. Nada que está sendo feito nas coxas pode vir bem feito, sabe? Foi como o Gustavo falou, se houvesse alguma coisa bem feita, ela estava feita em novembro, né? E não agora. Nisso eu concordo plenamente. Mas eu estou dizendo, o mercado ele quer acreditar. Sabe o que mais importante que o fato é a versão do fato. O mercado quer acreditar. Porque, cara, nós vivemos o dia a dia, tá? Nós sofremos para burro porque a gente oscila preços numa velocidade, numa intensidade assustadora, mas imagina o coitado que vive no setor real. Como é que você programa a tua empresa há 3 meses parado? Se você não tem ideia de juros, de qual vai ser a política, de quais vão ser os setores afetados, de qual vai ser o nível de dólar, cara, isso é um inferno. Você nota isso, começa a bater emprego. Emprego já deu uma caída. Não é porque o empresário malvadão mandou embora porque ele não gosta do Lula, não. Sabe? O Brasil tem um custo de empregar e de desempregar muito alto. Tá certo? Essa pantomima, ela gera na economia real um estrago brutal. Né? Então, isso que é o mais preocupante. Então, de alguma forma, eu acho que os agentes econômicos, como um todo, eles estão ansiosos por alguma, que eu falei, alguma regra. Aquela história, me dê um norte. Que seja ruim, mas que seja um norte, que para pelo menos eu tentar me apegar a ele. Né? Então, eu acho que por isso que eu estou nesse, eu acho que é meia boca, mas pode ser bom. Né?